Fala, Fortunados, ó, novo vídeo aqui, ó, medo de investir. Eu vou te ensinar aqui algumas dicas de como você sair dessa, tá? Presta atenção nesse vídeo porque muita gente me pergunta: eu tenho já um capital reservado, eu já estou pensando em investir, mas eu tenho muito medo. Como é que eu entro nesse jogo aí de investimento e não perco dinheiro?" E aí vai. Eu vou ensinar algumas coisas que você tem que ter no seu aprendizado aí para você ir seguindo, e no final a gente fala qual é a minha dica, né? A grande dica do vídeo aqui. Bom, primeiro você tem que ter conhecimento. Eita, o dedo ficou por cima. Você tem que ter conhecimento, tá? Quanto mais informação, quanto mais conhecimento você tiver sobre o assunto, melhor. Mas eu vou dar uma dica minha. Quando eu iniciei no mundo dos investimentos, isso eu estou falando há quase 7 anos atrás, eu cheguei a ligar para um amigo meu que ele é economista, né? E aí questionei a ele qual foi a faculdade que ele fez para eu fazer também. E naquela época eu achava que era conhecer a fundo, né? Então não precisa conhecer exatamente as teorias a fundo do mundo da economia, mas você precisa conhecer o mundo do investimento em bolsa de valores. Isso sim você vai conhecendo pouco a pouco. Aqui no canal tem várias informações, eu já falei muita coisa sobre investimentos e eu acho que você vai sair desse zero aí para ter um conhecimento bem abrangente, bem diferente do que você pode estar hoje aí. Esse pode ser o primeiro conselho para você perder o medo, tá? Depois você vai começar a ter aqueles mindset. Imagine aí o que é um mindset, sei lá. Quando eu falo para você, você que já aprendeu a dirigir, né? Você foi conhecendo ali o carro, hoje você já dirige o carro de forma automática. Então, mindset é aquelas dicas, aqueles pensamentos que entram na sua cabeça. E como você já tem conhecimento, isso vai ser automático. Você vai virar aquela chave e vai dizer: não, isso aqui, eu vou fazer assim. Não tem. é, a mente não vai embolar, né? Você não vai ficar tentando achar um porquê daquilo. Você já tem um mindset formado, você já fez o conhecimento, agora o mindset vai formar um pouco mais isso. Você vai ficar com a virada da chave bem mais rápida, tá? É a ideia de você aprender a dirigir mesmo. Você já vai dirigir no modo automático. Estratégia. Isso aqui é tudo que você tem que aprender em investimentos. Tem que ter uma estratégia. Você tem que jogar o jogo como se fosse uma estratégia. Não dá para você ir começar a investir sem saber a estratégia que você vai seguir. Isso, óbvio, eu ensino aqui no canal. Tem uma estratégia que eu uso, outros investidores usam outras estratégias. Se você for conversar com cada pessoa tem uma mudançazinha na sua estratégia. De forma geral é muito parecido, mas de forma específica muda um pouquinho, tá? Então, mesmo sendo um longo prazo, como a gente vai falar aqui, a estratégia muda para algumas pessoas, mas de forma geral é muito parecido. Então, também não fique mudando. Entre com a estratégia hoje, não, daqui a 2 meses eu vou fazer outra coisa, daqui a 3 meses eu vou fazer outra. Enquanto eu não tive estratégia, enquanto eu não consegui seguir o que eu estava pensando, nada mudou em minha vida. Foi depois que eu persegui isso aqui que as coisas mudaram. Aceite seu ritmo. Não adianta você ser diferente do que você tentando copiar alguém ou algum amigo que entrou e você já acha que ele está num nível maior do que o seu. Você vai tentar atropelar o que você está tentando aprender, todo esse passo aqui de conhecimento, mindset e estratégia, e fazer de forma diferente. Cada um tem seu ritmo de vida, cada um tem seu tempo livre, cada um tem sua forma de estudar, cada um tem sua forma de pensar. Então, aceite o seu ritmo, tá? Diversifique. No mundo de investimentos, uma das partes da estratégia é diversificação, se não for a maior parte. É aqui que você vai ter uma questão de ficar mais tranquilo. Entenda que você pode diversificar, óbvio, em primeira parte, qual é o seu perfil de investidor, em uma parte em renda fixa, outra parte em renda variável, e o que você vai ter em renda fixa e em renda variável. Aí sim entra a estratégia de investimento. Como você vai fazer quando a bolsa cair? O que você vai fazer se a bolsa subir? Então você tem que diversificar para você ter cada pedacinho desse aqui, ó, preparado para você usar conforme você fez a sua estratégia. Cuidado com a opinião dos outros. Bom, essa é outra forma de você
sair desse medo aqui, ó, porque muita gente vai te falar muita coisa. Não vá pela opinião dos outros. Procure sempre profissionais. Bom, eu não sou a pessoa exatamente 100%, mas eu já estou aqui no canal há um bom tempo, estou fazendo vários vídeos, dá para você pegar várias opiniões minhas e utilizar no seu conhecimento, no seu mindset, na sua estratégia e na sua diversificação. Mas cuidado com a opinião dos outros que você não conhece quem é, talvez amigos, talvez parentes. Então assim, analisa bem para você não entrar numa fria, principalmente se for aquelas coisas, vamos fazer um day trade, vamos fazer um equity option, vamos entrar na ação tal que ela tá melhor. Cuidado com isso. Não vai, porque senão vai aumentar seu medo, você vai perder dinheiro. É por isso que muita gente tem medo de investir na bolsa, por conta de que não vai seguir esses passo a passo aqui que eu estou falando. Longo prazo, não tenha medo, porque a bolsa de valores vai te dar resultado no longo prazo, se você fizer a estratégia certa, se você diversificar de forma correta. É isso que vai acontecer. O que a gente chama de buy and hold, né? Compre e mantenha, ou outras estratégias diversas, vários pensadores na bolsa de valores, diversas casas de análise, todas elas vão falar em longo prazo, todos os youtubers e aí vai. O longo prazo é que traz o resultado na bolsa de valores. Não adianta você criar uma angústia, criar um aceleramento de pensamentos, de querer resultado, porque esse resultado só vem com longo prazo. E aí entra a questão dos juros compostos, ou seja, eu ganhei 10% ao ano, se for em 3 anos dá 30? Não, dá mais do que 30, porque o 10 entra em juro composto para o segundo ano e que entra em juro composto para o terceiro, então vai dar quase 50% ao invés de 30%. Então entenda como juros compostos é a máquina junto com o longo prazo. Então pense bem, você vai investir de forma correta, vai ter conhecimento, mindset, estratégia, citar o ritmo, diversificar, cuidar com a opinião dos outros, você vai ter longo prazo. Então já está perdendo medo, não precisa se preocupar tanto, que o longo prazo é que vai trazer resultado. Se você fizer tudo certinho, siga exemplos bons. E aí a gente está falando de grandes investidores, sei lá, Warren Buffett, Benjamin Graham, investidores brasileiros, Primo Rico e entre outros. Esses caras dão exemplos, entende? Então você vai ter que ver o que é que eles falam, o que é que eles estão fazendo para você não ter problema, tá? É aí que você vai virar a chave. Fuja de pegadinhas. Aqui eu tô falando das pegadinhas piores, tá? Pirâmide financeira, colocar dinheiro para multiplicar, sei lá, de forma rápida. Não, coloque aqui que eu vou lhe dar 3 vezes mais. Então, cuidado com essas pegadinhas, tá? E, por último, ó, vá devagar, como se diz um alemão. Aqui tá uma brincadeira, né? Dessa figurinha, mas vá devagar, porque é assim que você tem que entrar na bolsa de valores. Você tem que entrar devagarzinho. Coloca lá, sei lá, R$10, R$100 na sua corretora, vê o dinheiro caindo, daqui a pouco você está colocando em algum investimento em renda fixa, vê como é que isso funciona, você está estudando, não, agora eu já tenho mais do que 100, tenho 1.000, tenho 2.000, vou fazer isso, vou para uma outra parte da renda fixa, vou entrar em renda variável, vou criar proteção. É assim que funciona, você tem que ir devagarzinho para você perder o medo de investir. Você só consegue perder o medo de investir se você praticar. Lembra da história inicial que eu falei do carro? É a mesma coisa. Você vai ter conhecimento, depois você vai ter mindset. Tudo isso aqui envolve. Até mesmo se for para dirigir, você tem que ir devagarzinho. A gente chama disso de osmose, né? Todo aprendizado humano, ele parte por uma osmose. Você tem que ir devagarzinho, aprendendo ao longo do tempo. Foi assim que eu aprendi, 7 anos. Não são 7 dias, não são 7 semanas, não são 7 meses. E olha que eu aprendi com alguns problemas, greve de caminhoneiros, eleição saindo do PT, entrando para o Bolsonaro, né? E agora o coronavírus. Então, tem muita coisa para você ir fazendo na Bolsa de Valores devagarzinho e sempre. É assim que você perde o medo de investir na Bolsa de Valores. É assim que eu dou essas dicas para vocês aí. Valeu? Um abração, até mais, tchau.